Desde o abismo insondável da eternidade, antes que o tempo desdobrasse suas asas ou a primeira estrela acendesse a vastidão escura, ele é. Uma glória incriada, uma majestade autoexistente, um mistério que reverbera no silêncio primordial. Falamos daquele que se inclina para o universo e o universo se ajoelha, daquele cujo sopro é a vida e cuja palavra é a fundação de tudo o que existe. Convidamos vossas almas a adentrar, com temor e tremor, no santuário da divindade triuna, a contemplar o esplendor indivisível do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois a quem renderemos louvor, senão aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso? Esta não é uma mera explanação teológica. É um chamado das profundezas para as profundezas, um convite a imergir no oceano do ser divino, a prestar a glória que é devida ao Pai. Contemplai o Pai, o arquiteto silencioso, a fonte primordial de onde emanam todas as coisas visíveis e invisíveis. Antes que houvesse monte ou vale, antes que a luz fendesse as trevas primordiais, ele era. Em sua mente insondável, o cosmos nasceu, não como um acidente, mas como um poema divino, uma sinfonia de criação que ainda ecoa sua glória incompreensível. Ele é o legislador eterno, cujos decretos sustentam a ordem do universo, desde a dança das galáxias até o pulsar de um coração humano. Sua soberania não é tirania, mas o alicerce firme sobre o qual a realidade se apoia. Ele é o Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança, a rocha eterna em meio às tempestades do tempo. Em sua presença, os serafins cobrem o rosto e os fundamentos da terra tremem. Sua justiça é um fogo consumidor, mas seu amor é um oceano sem margens, profundo e insondável. Ele não é um déspota distante, entronizado em fria indiferença, mas o Pai pródigo que anseia pela volta de seus filhos, cujo coração se move com compaixão eterna. Ele é o absoluto, o transcendente, aquele que habita em luz inacessível e ainda assim, paradoxalmente, aquele que se inclina para ouvir o sussurro de uma oração. Sua santidade é terrível, sua sabedoria infinita. Ele teceu as estrelas como um bordado no manto da noite e chamou cada uma por seu nome. A ele, o ancião de dias, cuja glória precede a própria existência, rendemos o temor que purifica e a honra que enobrece. O Pai é o princípio sem princípio, a causa não causada, o fundamento eterno sobre o qual repousa a própria divindade. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que toda a criação se curve em reverência diante da majestade do Pai eterno, o sustentáculo de tudo o que é. E eis que do seio do Pai procede o Filho, o Verbo eterno, a expressão exata do seu ser. Ele não é uma criação, mas uma geração eterna, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Antes que Abraão fosse, ele é. Ele é o Logos, a razão divina pela qual todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. No Antigo Testamento, sua presença era velada, uma promessa sussurrada pelos profetas, uma esperança que ardia no coração de Israel. Ele é o Cordeiro imolado, antes da fundação do mundo, o mistério central da redenção. Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, o Nazareno, não é apenas um mestre iluminado ou um profeta poderoso. Ele é Deus conosco, Emanuel. Em seu olhar, a compaixão divina encontrou expressão humana. Em suas mãos, o poder criador tocou e curou. Sua vida foi uma teofania, uma manifestação visível da glória invisível de Deus. Ele andou sobre as águas, acalmou tempestades, multiplicou pães, ressuscitou mortos, não como um mágico, mas como o Senhor da criação. Sua mensagem não era de autoajuda, mas de arrependimento e fé,
um chamado radical à transformação interior. No Calvário, a profundidade do pecado humano e a infinitude do amor divino colidiram. Ali, o Rei da Glória foi coroado de espinhos. O justo sofreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Sua morte não foi uma derrota, mas o triunfo supremo sobre as potestades das trevas. O sacrifício perfeito que rasgou o véu e abriu um novo e vivo caminho para a presença do Pai. Sua ressurreição é o selo da vitória, a garantia da nossa própria ressurreição, a proclamação de que a morte foi tragada pela vida. Ele ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, o advogado celestial, o sumo sacerdote eterno. Ele voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. A ele, Jesus Cristo, o Filho amado, o Salvador do mundo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, seja o domínio e a majestade pelos séculos dos séculos. E da união eterna do Pai e do Filho, procede o Espírito Santo, o sopro divino, o Paráclito Consolador. Ele não é uma força impessoal ou uma mera influência, mas a terceira pessoa da Trindade, Deus coigual e coeterno. No Gênesis, ele pairava sobre a face das águas, trazendo ordem ao caos. Nos profetas ele falou, revelando os mistérios de Deus e anunciando a vinda do Messias. No batismo de Jesus, ele desceu em forma de pomba, ungindo-o para o seu ministério. No Pentecostes, ele irrompeu como um vento impetuoso e línguas de fogo, capacitando a igreja nascente com poder do alto. O Espírito Santo é o santificador, aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele regenera o coração morto, infundindo vida nova e selando o crente para o dia da redenção. Ele é o mestre interior, que nos guia em toda a verdade, que nos recorda as palavras de Cristo e ilumina as Escrituras. Ele distribui dons espirituais conforme lhe apraz, edificando o corpo de Cristo para a obra do ministério. Ele produz em nós o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele é o consolador nas aflições, o advogado que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o penhor da nossa herança, a garantia da glória futura. Sem o Espírito Santo, a fé é morta, a adoração é vazia, e a vida cristã impossível. Ele é o fogo que purifica, a água viva que sacia a sede da alma, o óleo da unção que consagra. A ele, o Espírito de verdade, o Espírito de santidade, o Senhor e doador da vida, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, seja a honra e o poder para todo o sempre. Assim, contemplamos o mistério insondável da Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas distintas, não confundindo as pessoas, nem separando a substância. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo Santo não é o Pai, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não três deuses, mas um só Deus. Uma unidade de essência, uma comunhão de amor, uma dança eterna de glória. Este é o coração da fé cristã, a revelação suprema do ser de Deus. Negar a Trindade é esvaziar o Evangelho de seu poder e beleza. É um mistério que transcende a razão humana, mas que se revela ao coração humilde e contrito. A criação inteira sussurra a pluralidade, na unidade de seu Criador. A salvação é obra trinitária. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplica. Nossa adoração, portanto, deve ser trinitária, reconhecendo e honrando cada pessoa divina em sua função e glória específicas, e, ao mesmo tempo, adorando o único Deus verdadeiro. Esta verdade não é uma abstração fria, mas a fonte de toda a vida espiritual, o padrão para nossa comunhão e o destino último de nossa jornada.
Somos chamados a refletir essa comunhão de amor em nossos relacionamentos, a viver em unidade na diversidade, espelhando a imagem da Trindade em cujo nome fomos batizados. Portanto, diante desta revelação majestosa e terrível, que ecoa desde a eternidade e se manifesta na história da salvação, qual há de ser nossa resposta? Que se dobrem os joelhos de toda criatura, nos céus, na terra e debaixo da terra. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o momento de render-se, de abandonar as vãs tentativas de compreender o infinito com mentes finitas e simplesmente adorar. Permita que a grandeza do Pai o envolva, que a graça do Filho o redima, que a comunhão do Espírito Santo o preencha. Se esta mensagem tocou as profundezas de sua alma, não a retenha. Compartilhe esta verdade, medite sobre este mistério, busque conhecer mais profundamente este Deus trino que se revela como amor. Inscreva-se para continuar esta jornada de descoberta e adoração, para que juntos possamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor. Acima de tudo, neste instante, onde quer que você esteja, eleve seu coração e sua voz e una-se ao coro universal dos anjos e dos santos, proclamando: glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.